seduzir alguém mediante artifício ardil e fraudulento. Hoje, o programa Nosso Direito em Ação vai falar sobre o chamado estelionato. E mais que isso, aquele estelionato direcionado, chamado estelionato sentimental. E que não importa o sexo, um estelionato que acaba sendo direcionado a uma pessoa que se depara com um criminoso e ali acaba sendo seduzida a uma série de investidas, a uma série de situações que acabam gerando contornos complicados sob o ponto de vista financeiro, emocional, consequências gravíssimas na vida daquele cidadão, daquela cidadã, daquela família. E para falar sobre estelionato sentimental, o programa recebe a doutora Aimee Oliveira, que é advogada e está presente aqui hoje. Poderia dizer até que é uma fiel defensora das mulheres. Como vai, doutora? Olá, doutor Leopoldo. Boa noite a todos que estão assistindo. Prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite, principalmente para debater um tema tão importante como este. Agradeço a todos que estão assistindo. Olha, falar sobre estelionato sentimental e entrevistar uma mulher, só me fala o seguinte, pensando em estelionato sentimental, esse estelionato, ele é só direcionado às mulheres? Penso no telespectador, na telespectadora que está nos assistindo. Isso é uma grande dúvida que as pessoas têm, porém não é direcionado apenas a mulheres. Eu já tive casos, presenciei também, em que os alvos eram os homens. Então, ambos sexos e até relações homoafetivas estão sujeitas a golpistas dessa forma. Agora me fala um pouco como que acontece esse estelionato sentimental, porque eu fico pensando quem está em casa, né, Aimee? Eu fico pensando as mulheres, às vezes, fazendo um comentário aqui, de repente, e não só são as mulheres, claro, mas houve um determinado rompimento aí numa determinada relação, quer dizer, o cidadão está numa situação de fragilidade, acaba se deparando com esse agente. Como que acontece esse estelionato? Sem dúvida, doutor. Normalmente as vítimas desse tipo de golpe são pessoas emocionalmente frágeis e cabe aqui colocar também, às vezes, pessoas que têm autoestima baixa, que têm problemas emocionais e com isso são alvos fáceis desse tipo de golpista. A principal característica do estelionato sentimental é induzimento ao erro através de uma relação amorosa, onde é prometido afeto, é prometido carinho, é prometido um namoro, um casamento e posteriormente o que recebe efetivamente são solicitações em dinheiro, pedidos de empréstimo e tudo isso relacionado ao modo financeiro. Infelizmente, não é um crime no Brasil, né? O estelionato sentimental é uma corrente jurídica que nós estamos criando, porque conforme as relações vão mudando, acredito que a forma ao direito tem que evoluir também. Essa questão aí de empréstimo, explica para nós, né? Porque assim, eu fico pensando, e é muito importante quem está em casa, porque às vezes a mulher fala assim, mas ele me seduziu a fazer um empréstimo, ou me seduziu a abrir uma conta, ou me seduziu a buscar qualquer intento de lucro, ou qualquer coisa que possa trazer um benefício para o criminoso. Agora, me fala uma coisa, ela não vai por livre e espontânea vontade, doutora? Na verdade, há um vício no consentimento. A pessoa, como eu coloquei, é realmente induzida. Como que ela é induzida? Através de mentiras, através de histórias mirabolantes, através de problemas familiares. Eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso ajudar meu pai, por favor, me empresta esse dinheiro. E ela, em plenas suas capacidades físicas e psicológicas, faz o empréstimo. Porém, o que há por trás é uma pessoa forçando, é uma pessoa induzindo. Forçou, induziu, mas ela foi voluntariamente ao banco, quer dizer, foi lá, tranquilo, abriu uma conta, ou muitas vezes, e eu fico pensando nessa linha tênue que existe entre a ação do agente e a capacidade dela, ou vamos dizer assim, a voluntariedade dela. Quer dizer, ela vai voluntariamente até um banco, ela faz isso de forma muito voluntária. Como será que o legislador lida com isso? Porque eu fico pensando, quer dizer, ela vai de forma voluntária e ao mesmo tempo depois diz que foi induzida. Eu faço esse comentário para que, por exemplo, quem está nos assistindo tenha condições de diferenciar aquele que realmente foi seduzido ou daquele que, por exemplo, presenteou e depois se arrependeu, né? Claro, sem dúvida, doutor. Ótimo ponto que o senhor tocou. É muito importante frisar que é normal no relacionamento a gente presentear, fazer viagens juntas. Poxa, estou sem dinheiro hoje, paga para mim.
Essas coisas são normais aos relacionamentos. O que caracteriza o estelionato sentimental são os pedidos exacerbados. E com isso a gente tem maior quantidade de pedidos, maiores histórias. Por exemplo, a gente pode colocar como uma ilustração dessa situação efetivamente do empréstimo, é eu contar uma mentira para justificar o meu pedido de dinheiro. Então, efetivamente, o que a gente consegue extrair de uma relação onde é normal, é natural emprestar, dar e receber, é exatamente essa mentira, o que há por trás. Agora, para quem está em casa, né, qual seria a sua recomendação para quem sofre um estelionato sentimental? Recentemente eu noto que com o advento dos sites de relacionamento, aplicativos de paquera, esse tipo de golpista tem focado nessas pessoas, através do ambiente virtual. Então, a recomendação para você se relacionar com alguém, antes de tudo, é verificar quem é a pessoa, confirmar a identidade, o nome da pessoa, eventualmente fazer uma investigação particular antes que você se relacione com alguém. Você vê algum problema nisso? Quer dizer, já pensou, conheceu um pretendente, ou ela conheceu, ou ele conheceu, ou ela, enfim, eles conheceram um determinado pretendente, quer dizer, e aí eu falo, olha, eu quero o seu nome e o seu RG, porque eu preciso saber quem você é. Você vê algum problema nisso? Eu particularmente não vejo. Qual que é a sua opinião? Olha, já diziam os antigos, quem não deve não teme. Se efetivamente a pessoa tem algum problema em dizer o nome dela completo, em passar endereço ou alguma informação pessoal dela, certamente porque ela tem algo a esconder. Mas como o doutor colocou aqui, muitas vezes não é somente pedir o RG ou o CPF, é conhecer a família, saber de onde vem, tomar precauções no sentido social. Porque o que acontece, eventualmente, a pessoa pode dizer que se chama fulano e se chama ciclano. Então, precisa primeiramente confirmar a identidade da pessoa que você está se relacionando, principalmente se esse relacionamento se iniciou pela internet. Juridicamente, procura a delegacia de polícia, o que fazer? E se alguém foi vítima? Porque quem está nos assistindo, por exemplo, eu acho que milhares de pessoas vão visualizar esse vídeo e vão pensar, né? Eu já passei por isso. E às vezes tem vergonha de comunicar, tem vergonha de registrar. As mulheres em geral, e aqui eu não estou pendendo para as mulheres, não é nada disso, respeitamos as pessoas em todos os, respeitamos todos os sexos, mas acho que a maioria, só a maioria, as mulheres passam por isso, acabam passando por uma situação dessa. E aí? Doutor, eu vou contar uma novidade para o senhor. As mulheres, elas realmente são grandes vítimas, porém quem sente mais vergonha são os homens, de assumir que efetivamente foram ludibriados, foram induzidos ao erro, foram enganados. Mas juridicamente a primeira medida é fazer o boletim de ocorrência, para relatar os fatos. Olha, tal data eu conheci fulano não era quem falava, ou então fulano apresentou-se para mim contar o nome. A partir daí tivemos um relacionamento onde houve a solicitação de pagamento de conta, houve solicitação de recarga de celular, que acontece bastante também, houve solicitação de tirar um cartão de crédito adicional para ele. Com tudo isso, eu fui lesada financeiramente. E aí nós temos duas formas de prosseguir. Penalmente, a pessoa pode ser criminalizada pelo artigo 171 do Código Penal. Porém, entretanto, o que é mais importante é a reparação financeira. Então, há a oportunidade de pedir junto ao judiciário tanto a devolução dos valores pagos quanto a indenização por dano moral. Porque, normalmente, quando se nota que você caiu num golpe desse, você vai tirar satisfação com a pessoa. E o golpista passa a desferir palavras de baixo calão, enfim, qualquer tipo de humilhação nessa seara, tanto no particular quanto perante outras pessoas, de maneira pública, através de redes sociais, pode ser pedida indenização até por dano moral. E aí procura o judiciário, quer dizer, precisa constituir advogado, dá para procurar a defensoria pública, claro, dependendo das condições. Mas, de qualquer forma, será que a delegacia de polícia acaba sendo um caminho? E eu digo isso pelo seguinte, tem muita gente que vai na delegacia de polícia hoje e acaba voltando para casa e diz, olha, delegado de polícia não quis registrar o boletim de ocorrência. E eu não digo isso fazendo uma crítica à polícia, mas eu, na verdade, falo isso porque acontece, sim, situações onde muitas vezes a autoridade policial acaba não dando valor para aquilo que aconteceu, como se fosse alguma coisa banal, como se essas coisas acontecessem sempre. É a mesma coisa os golpes pela internet, Qual que é a sua opinião em relação a isso, doutora?
Sobre esse assunto, especificamente sobre delegacias, se não houver oportunidade de fazer um boletim noticiando o crime de estelionato, o artigo 171 do Código Penal, eu recomendo fazer um boletim de não crime, que é meramente relatar as informações, os fatos à autoridade policial. O boletim já pode ser usado como prova. E aí, como o doutor bem colocou, você pode procurar a Defensoria Pública ou um advogado particular. Ele vai fazer análise e colheita de todas as provas, analisar e quantificar o que efetivamente foi levado de você, se for ação, né, de devolução de valores, o que tiver nota fiscal, o que tiver comprovante de pagamento, que tipo de conversa vocês tiveram. E importante colocar que eu esqueci de mencionar, mas o que caracteriza principalmente o estelionato sentimental são sempre as promessas de pagamento futuro, que por óbvio nunca ocorrem. Nos bastidores, eu ainda conversava com a convidada, que disse o seguinte, né, que é uma fiel defensora das mulheres. Me fala um pouco sobre a sua opinião em relação à atuação das profissionais mulheres, em especial as mulheres advogadas, nas relações sociais como um todo, e agora nessa situação de pandemia. Estamos numa situação extremamente delicada e, claro, difícil para todos os setores, e as mulheres estão sempre à frente. Aliás, a mulher está sempre à frente de tudo, né? A mulher está sempre à frente da casa, ela está sempre à frente dos filhos quando necessário, ela acaba conjugando essa situação, né, de mãe e profissional. Me fala um pouquinho sobre você, né? Quer dizer, é profissional, ainda acho que não é mãe, mas é advogado. Me fala um pouco sobre o papel das mulheres. Para mim é uma honra estar falando aqui em nome de tantas mulheres advogadas. O que eu tenho para passar para você que está nos assistindo é que hoje os advogados são plenamente capazes e capacitados para prestar para você o atendimento jurídico, neste caso de estelionato sentimental, quanto ainda nos casos de violência doméstica, que teve um aumento astronômico em razão da pandemia. Bom, vou pontuar aqui um pouco sobre mim. Minha atuação sempre foi em favor do direito das mulheres, porém nada impede, né, que eu atenda um homem também, ou até mesmo uma pessoa que tenha um relacionamento socioafetivo, né, homoafetivo. Aqui é importante a gente fazer a justiça. Mas é importante destacar que, referente à advocacia na pandemia, os colegas hoje têm se modernizado. A gente faz atendimento virtual, a gente faz meeting, como eu posso dizer, web reuniões, e com isso a gente consegue atender o cliente por videochamada, manda procuração por e-mail, assina digitalmente. Com isso a gente consegue dar seguimento à advocacia. Eu tenho clientes que eu fiz na pandemia, porém não tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente ainda em razão do distanciamento social. Mas o importante frisar que não deixe de buscar os seus direitos por conta da pandemia. Os fóruns estão trabalhando de maneira remota, não estão fechados no sentido de não trabalhar, estão fechados no sentido de atendimento ao público. Porém, o trabalho continua, então conte com o seu advogado para dar seguimento à sua ação judicial. Aproveitando essas audiências virtuais, na sua opinião, as virtuais resolvem? É necessária audiência física? Você está sentindo um pouco esse distanciamento, né? E aí não digo nem como mulher, mas como profissional do direito, quer dizer, né, esse distanciamento agora nas universidades, na profissão do advogado, em todos os setores, reuniões, e aí, hein? Isso tem que ser presencial. Essa pandemia precisa acabar, doutora? Olha, eu sou super a favor da pandemia acabar, porque eu estou com muita saudade de encontrar meus colegas da OAB. Porém, segurança em primeiro lugar, né? Referente às audiências. Todo processo judicial, a gente tem a fase da conciliação. Então, sobre a audiência virtual, telepresencial, eu concordo que seja a fase de conciliação. Agora, a fase de produção de provas, que a gente vai ouvir testemunha, que a gente vai ter, de repente, ouvir depoimento, eu acredito que não seja interessante, porque a imposição do juiz perante uma sala, no fórum, acredito que deixa a parte ou a pessoa que estiver pleiteando seus direitos, mas com a sensação de dar a sua verdade, dar o seu depoimento verdadeiramente. Então, eu sou a favor da conciliação, ser telepresencial, enfim, ser virtual, mas audiência de instrução e julgamento presencial. Um recado, na verdade, para quem está lhe assistindo, seja profissional do direito, enfim, seja quem for que está lhe assistindo, um recado final de fechamento dessa entrevista. Gostaria de deixar aqui um abraço a você que está assistindo, tanto colega quanto o cidadão comum. Esse momento que a gente vive é muito difícil, de reclusão, distanciamento social,
mas, como eu mencionei anteriormente, não deixe de se relacionar com medo das pessoas, tome as medidas, precauções que são cabíveis, e se você se sentir lesado em qualquer parte da sua vida, em qualquer área da sua vida, procura um advogado, procura a defensoria pública e vai atrás do seu direito. Não deixe passar, porque isso lá na frente pode trazer problema. Então é melhor resolver hoje. Não sinta medo, não se sinta acuado, busque o seu direito. É isso, né? Eu quero agradecer a sua presença. Eu digo jovem advogada, mas não digo pelo tempo de atuação, mas pela sua forma objetiva, dinâmica de colocar os temas. Gostei muito, espero que possamos conversar sobre outros temas. Não fico muito tranquilo em falar sobre estelionato sentimental, mas eu sei que é algo que está afetando toda a nossa sociedade. Eu mesmo não gostaria de passar por isso. E esperamos que, enfim, né, que os seus conhecimentos aqui possam colaborar com aquele cidadão que não sabe o que fazer, que está ali desesperado, que está ali, está aflito e muitas vezes guarda consigo essa informação. Agradeço a sua participação, doutora. Importante dizer que ninguém está a salvo. Sobre os assuntos do coração, eventualmente todos nós podemos ser vítimas. Mas quero aqui deixar então meu agradecimento ao Dr. Leopoldo pelo convite. Espero que o nosso bate-papo tenha sido enriquecedor para todo mundo que está nos assistindo. Um abraço a todos. Bom, agradeço então a sua presença. E você que está nos assistindo, com certeza é importante que você fique antenado, aproveitar os temas, seguir o nosso Direito em Ação de forma que esteja atento aos seus direitos e também que possa contribuir com uma sociedade ainda melhor. E para isso você precisa fazer a sua parte. Acesse as redes sociais, acesse o Instagram Nosso Direito em Ação, fique conectado conosco e até o próximo encontro, até a próxima entrevista.